Bom, amados, esse é o meu primeiro vídeo nesse canal. Já há algum tempo Deus tem falado comigo sobre compartilhar sobre a minha jornada, sobre tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, né? Como a maioria de vocês que estão aqui no YouTube, eu também pesquisei a respeito de restauração de casamento e eu também estou vivendo essa fase na minha vida. E apesar do meu casamento ainda não estar restaurado, o meu amado Jesus, Ele me pediu para estar compartilhando com outros a minha própria jornada, né? E como eu poderia resistir a um pedido dele, né? Pois ele tem feito tantas maravilhas na minha vida, e assim como eu recebi conforto, consolo de outras pessoas, outros irmãos que têm canais no YouTube sobre restauração de casamento, eu não vou citar nenhum aqui porque eu não tenho contato direto com eles, mas eles me abençoaram profundamente, né? E da mesma forma, eu quero estar abençoando a outros. Deus tem falado comigo sobre a respeito disso, porque é uma jornada e dentro da jornada Ele vai nos dando tantas bênçãos, tantas maravilhas, tantas coisas que chega um momento até que você fala, Senhor, né? Por que que eu não te busquei dessa forma antes, né? E você até se arrepende assim de nunca ter feito isso antes, de ter buscado da forma como deveria, né? E Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão especial que hoje, apesar do meu casamento ainda não estar restaurado, eu me sinto entusiasmada dentro dessa jornada. E isso é algo assim que eu quero, né? Nós vamos chegar lá, né? Eu pretendo fazer vários vídeos também falando sobre os momentos, as fases de toda a jornada que o Senhor tem para nós, né? E hoje eu já agradeço, eu tenho tanto entusiasmo e tanta convicção a respeito da restauração que o Senhor promete, que eu já agradeço a Ele sobre a restauração, porque a palavra de Deus diz que Ele nos dá uma chave, que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e aquilo que desligarmos na terra será desligado no céu. E já aproveita e abre um parênteses aqui, nunca, meu amado, nunca diga que o seu casamento não será restaurado, ou que Deus não vai restaurar o seu casamento, ou que Deus não vai poder, talvez não queira restaurar o seu casamento, porque você tem essa chave, né? E o que você ligar aqui será ligado lá, e o que você desligar aqui será desligado lá. Amém? Então, o que você buscar é aquilo que você vai achar, né? Mas é assunto para mais para frente. O que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês, né? Nesse primeiro vídeo, eu quero compartilhar especialmente com quem estiver iniciando a jornada, sobre como eu consegui chegar aqui. Por isso eu quero compartilhar com vocês um texto que eu li hoje no meu devocional diário, que está em 2 Pedro 5, do 6 ao 7. E ele diz: Humilhai-vos, pois, portanto, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Eu sei que para você que há pouco tempo ouviu do seu cônjuge que ele não coisas, né, que você não gostaria de ter ouvido, é bastante difícil ouvir uma palavra, mesmo que da parte de Deus, dizendo que você deve se humilhar. Pois eu sei como você está se sentindo nesse momento. E é exatamente assim que você se sente. Você está se sentindo humilhado, traído, abandonado por seu cônjuge e, em alguns casos, até mesmo por Deus, não é verdade? Mas acredite, eu sei como você está se sentindo. E Deus também sabe. Eu me senti assim. Meu cônjuge ele saiu da nossa casa há cerca de 6 meses. E um mês antes dele sair, ele virou para mim e disse que ele não queria mais esse casamento. E que o problema era eu. Era o meu jeito, a minha forma de agir, a forma como eu tratava, o nosso dia a dia, que ele não aguentava mais, que ele não queria mais aquilo. E ele chegou a dizer que ele teve que procurar fora de casa aquilo que ele não tinha comigo, né? Num primeiro momento, eu, como a maioria de vocês, talvez fiquei pasma, né? Eu não conseguia acreditar no que ele estava dizendo para mim.
Então eu procurei ajuda de outras pessoas, né? E imediatamente as pessoas com as quais eu compartilhei, graças a Deus foram poucas pessoas, me deram razão, né? No primeiro momento parecia que era muito certo, que ele era o errado da situação toda e eu era certa. Pois foi ele que adulterou, foi ele que quis sair de casa, né? Quis se livrar do casamento, quis quebrar a aliança que foi feita diante dos homens e diante de Deus. Então eu era certa e ele era errada. Isso era uma convicção que eu tinha assim nos 2 primeiros dias do que, né, diante dessa primeira revelação que que o cônjuge veio me dizer. Mas graças a Deus esse sentimento, né, durou pouco tempo, né? Porque mesmo quando essas pessoas com quem eu compartilhei vinham me apoiavam, eu sentia no meu íntimo que não era bem assim, né? Pois a palavra de Deus, ela diz que mesmo quando estamos indo por um caminho, né? Nós vamos ouvir uma voz nos dizendo, esse é o caminho, andai nele, né? Apesar de eu estar enveredando por esse caminho, de fechar o meu coração, de fazer a minha própria justiça, eu ouvia no meu íntimo, né? Que não era isso, não era essa a verdade, né? E que Deus tinha algo para me revelar. Então, logo nos primeiros dias, e antes mesmo do meu cônjuge sair de casa, eu busquei a Deus, né? Busquei a Deus assim com tudo que eu tinha, né? Não que no primeiro momento, desde o primeiro minuto que eu ouvi da boca dele que ele não queria mais, eu não fui e busquei a Deus, né? Já saí chorando e orando, até por conhecer a Deus há alguns anos. Na verdade, nós somos cristãos. Eu e meu cônjuge nos conhecemos na igreja, então nós fizemos 11 anos de casado em dezembro. Então eu conheço a Deus há algum tempo, né? Conhecia o Senhor. Então desde o primeiro momento eu já saí chorando e orando e pedindo a Deus ajuda e auxílio. Mesmo quando eu conversei com essas pessoas, as pessoas também falavam em Deus. São pessoas de Deus, né? Só não estavam prontas, aptas para me instruir com relação à restauração de casamento. Mas são pessoas que eu amo e que eu não tenho nenhuma mágoa pelo conselho que elas me deram, porque eu também, antes de passar por isso, teria dado o mesmo conselho para qualquer pessoa que me perguntasse. Ah, você fez isso, fez aquilo, não, então separa, né, tá errado, enfim. Né, não estou aqui para julgar ninguém e muito menos né, dizer que, né, quem errou. Na verdade, estou aqui para contar o meu erro, né, onde eu errei. Então, voltando, né, eu fui e busquei a Deus com tudo, assim, né, no primeiro momento eu já estava buscando, mas chegou um momento, assim, principalmente nos primeiros dias, assim, que assim, sabe, assim, quando você chega ao fim de tudo, de todo o seu ser, você se entrega mesmo, com tudo que você tem. E foi nesse momento que eu consegui receber uma palavra vinda mesmo de Deus, que eu senti dentro de mim, que vinha da parte dele, um consolo, um conforto real e verdadeiro, porque muitas pessoas, essas pessoas que me auxiliaram, elas falaram palavras do Senhor, né, e tentaram me confortar, mas o meu coração, ele estava em aflição, e quando a gente está dentro da aflição, dentro da ansiedade, a gente não consegue ouvir ao Senhor com toda a clareza que nós precisamos ouvir para poder nos levantar e receber a promessa e lutar, a luta que nós precisamos lutar quando estamos dentro de uma jornada como essa, né? Então foi quando eu me humilhei de verdade na presença do Senhor, me esvaziei de mim mesma, me esvaziei de tudo que eu era, que eu pude lançar sobre ele a minha ansiedade, e aí eu consegui sentir o cuidado dele na minha vida e para comigo. Então, quando eu falo me humilhar na presença de Deus, eu quero dizer que eu reconheci diante dele a minha culpa pela ruína do meu casamento e pelo endurecimento do coração do meu cônjuge. Eu não quero dizer com isso que o meu cônjuge ou o seu cônjuge está certo no que ele tenha feito, eu não sei a sua história, né? E somente você está errado, ou eu estava errada, não estou dizendo isso. Né? Mas a minha intenção, o que eu quero mostrar
para você, que o meu amado Jesus me mostrou, é que é óbvio que o seu cônjuge está errado. É óbvio que se ele abriu mão de uma aliança feita diante dos homens e diante de Deus, ele está errado. É óbvio que se ele entrou no adultério, se deixou levar pela sedução da mulher leviana, da adúltera, ele está errado. Isso é óbvio. Porém, há algo nisso que não é tão óbvio, principalmente para os olhos do mundo e para os olhos daqueles que não estão dentro da jornada, o erro do outro, né? O que muitas vezes não é mostrado, não é óbvio, é que diante de Deus, marido e mulher são uma só carne, e que para que um casamento chegue à ruína, é necessário que os dois contribuam para o mal. E não somente quem chegou ao ponto de cair no adultério, quem chegou ao ponto de abrir mão e de desistir do casamento, né? Então, é esse o lado que eu quero mostrar aqui, né? O meu lado, até porque a palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, né? E não o pecado do cônjuge. O pecado do cônjuge é dele, é ele que vai confessar, né? No momento oportuno, no momento certo, Deus vai tocar no coração dele, sim, e ele vai confessar os pecados dele, e ele vai se reconciliar com Deus, porque é a palavra do Senhor que diz isso, né? Não sou eu, não é você, não é o seu desejo, é a palavra do Senhor. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui, sobre a palavra dele, sobre a promessa dele e sobre como ele vê as coisas, como o Senhor vê o todo. E nós sempre, geralmente, tendemos a olhar sempre para o nosso lado. Isso é normal, né? Principalmente quando estamos feridos, machucados, magoados, como é a situação do início da jornada. Mas o quanto antes você se reconhecer diante do Senhor, reconhecer o seu erro, aonde você falhou, onde você errou, o quanto antes Ele vai te dar o conforto, o consolo e vai te dar o caminho em que você deve seguir, né? Talvez você não está entendendo muito do que eu estou querendo te dizer, mas calma, né? Eu vou explicar, eu quero expor, né, tudo que Deus, eu quero da melhor forma possível expor tudo que Deus falou comigo durante esse momento que eu passei. O que Deus me mostrou foi que Ele permitiu que o meu esposo endurecesse o coração e desejasse se ver livre do nosso casamento. Assim como foi Ele que permitiu que o meu esposo cometesse o adultério. Veja bem, eu não estou dizendo que era o plano, a vontade do Senhor que isso acontecesse, ok? Eu estou dizendo que Ele permitiu. Pois assim como o meu cônjuge, que é uma só carne comigo, se permitiu brincar com o mundo, com o erro, com o pecado, e foi se afastando cada dia mais da presença do Senhor, eu também fui me permitindo me influenciar pelos caminhos do mundo, pelos pensamentos das mulheres do mundo, pelos pensamentos errados. Eu já não orava mais, já não jejuava mais, inventava qualquer desculpa que fosse para não ir mais na igreja, já não tinha mais nenhuma intimidade com o Senhor. Então, eu posso não ter cometido o adultério carnal, mas a palavra de Deus diz que quando nós não buscamos a Deus, nós estamos adulterando contra Ele. Porque nós fomos criados para louvar e adorar o Senhor. Então, quando nós não fazemos isso, nós não estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. Então, e para Deus não existe pecadinho, pecadão, pecado A, pecado B, como existe para nós homens, né? A gente olha para os pecados maiores e acha assim, ai, mas eu nunca adulterei, eu nunca matei. Mas para o Senhor, pecado é pecado, né? E você não buscar a Ele é um grave pecado, né? Nós não buscarmos a Ele. Então Deus me mostrou isso, que Ele permitiu chegar nesse ponto, porque os dois estavam caminhando para o mal, não somente um, não somente aquele que desistiu, mas os dois. Então, quando eu me humilhei, né, na presença dele, na presença do meu amado, e reconheci quem eu realmente era, quem eu havia me transformado numa cristã morna, né, que a palavra de Deus diz que ele iria até vomitar a pessoa que eu era, né, quando eu lancei sobre ele todo o meu erro, a minha culpa, o meu pecado, então eu pude sentir o seu amor e o seu cuidado por mim. Talvez você está até pensando,
Ah, mas eu já fiz isso, eu já confessei ao Senhor o meu erro e mesmo assim nada aconteceu. Calma. Né? Na primeira vez eu me lancei, eu lembro que eu chorei uma noite toda e eu me esvaziei de mim mesma e veio aquele conforto, aquele consolo, aí eu consegui dormir um pouco, né? No outro dia eu me levantei, né? Diante daquela situação ainda, né? No outro dia ainda as coisas não haviam mudado, mas o meu coração já havia entrado dentro de uma nova paz, né? Talvez ainda não na paz que excede todo o entendimento, mas eu pude sentir assim um alívio, sabe? Aquela respirada profunda assim que você dá no meio do choro, que daí vem, né? Mas às vezes daí um pouco volta o choro. Isso é um processo, né? Como eu já falei desde o começo e você já deve ter ouvido em alguns outros lugares, é uma jornada. Então, esse esvaziar de você mesmo, ele tem um momento assim crucial, né? Que é aquele momento que você identifica e você vai e você faz. Mas aos poucos, todos os dias você vai se esvaziando, vai se esvaziando, vai se esvaziando, vai se esvaziando, vai reconhecendo cada vez mais quem você é. E cada vez que você se esvazia, ele vai te dando mais e mais e mais paz. Pelo menos foi assim comigo. Eu acredito que com a maioria, né? Eu entendo como você está sentindo, o Senhor também entende, né? E ele quer fazer com que esse sofrimento, essa angústia passe. E acredite, meu amado, passa. Passa e, não, e independente da jornada ter acabado ou não, a paz que excede o entendimento, ela vem. O que você precisa fazer é buscar o Senhor e se esvaziar de você mesmo, né? Então, nesse texto que a gente leu, diz também que há um tempo oportuno para que o Senhor nos exalte. E há também um outro texto que eu quero compartilhar, em Isaías 30:18, que diz: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos aqueles que nele esperam. Amém? Não é maravilhoso? Como são felizes todos aqueles que nele esperam. Hoje, depois de 6 meses, 7, né? Na verdade, 6 que ele saiu e 1 mês que ele ficou dentro de casa, mas dentro daquela situação toda, eu posso dizer como sou feliz eu que nele espero, né? Apesar da jornada ainda estar, né, a caminho, apesar da bênção ainda não ter chegado, mas muitas outras bênçãos vieram, e durante esse canal eu quero compartilhar várias bênçãos com vocês, mas hoje eu quero me ater a isso que nós estamos falando, sobre esse primeiro momento, né? Como é meu primeiro vídeo, eu quis falar sobre o primeiro momento, né, da jornada. Então entenda que é uma jornada e que ele vai operar poderosamente na sua vida, e provavelmente nesse momento você quer logo chegar no final da jornada, né? Eu sei que é isso. A gente ouve todo mundo falando, não, é uma jornada no momento certo, né? Mas dentro do seu coração, tá, então eu vou fazer tudo que é para fazer, e você quer logo chegar no final da jornada. Mas é como um bom livro, ou um filme que você tá esperando para lançar, um filme legal que você sabe que vai ser bom, e um filme que você gosta, que você quer assistir. Aí o filme lança e você vai lá assistir. E a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer está em ler todo o livro, em ver todo o filme, né? Não teria muita graça se você pulasse todas as páginas e lesse só o final, ou se você chegasse no final da sessão do cinema. Você ia querer ver a última cena? Não, você não ia querer ver a última cena do filme. Você ia querer aproveitar e apreciar e ver todo o desenrolar da história. E depois ia sair, pelo menos eu que gosto muito de leitura e gosto muito de filmes também, depois eu saio do filme assim, aí eu pesquiso antes do filme, sobre o filme, depois eu saio do filme e ainda vejo alguns detalhes que eu peguei, que eu gostei, assim, aí eu pesquiso de novo sobre o filme e eu fico ali assim, revivendo aquele momento, e com o livro também fico revivendo aquele livro várias e várias vezes, dependendo do quanto eu gosto, até alguns dias eu fico ainda revivendo aquilo.
E assim será com a sua jornada, com a nossa jornada, né? Quando, durante a jornada, nós vamos apreciar, vamos aproveitar e, né, quando vir a bênção, né, que nessa comparativa será o final do filme, a última página do livro, ainda depois disso nós vamos nos alegrar e reviver aquilo e falar e glorificar, né? Amém? Então, não se apresse. Eu sei que também não é o que você gostaria de ouvir agora, mas o Senhor é assim que Ele ensina, né? É que às vezes a gente está tão errado, tão virado no mundo, que tudo que o Senhor fala é contraditório ao que nós cremos, ao que nós queremos, ao que nós aceitamos, porque não porque Deus é contraditório, é nós que estamos virados, né? Nós não estamos dentro do propósito dele. Quando nós entramos dentro do propósito dele, nada mais é contraditório. Muito pelo contrário, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. É da mesma forma quando nós nos convertemos, né? Eu não sei se você se converteu, qual é a sua religião, se você conhece o Senhor ou se você não conhece, se está conhecendo agora devido a essa situação que você está vivendo. Mas geralmente, né, assim como foi quando eu me converti, no início, quando eu buscava o Senhor ou quando eu ia ler a palavra, meu Deus, era muito difícil, parecia que o negócio estava falando em grego, né? Era muito estranho. Mas depois aquilo vai se revelando de uma forma tão poderosa, tão maravilhosa, que você vai vendo que é tudo perfeito. E a palavra desde Gênesis e Apocalipse, ela não se contradiz, ela é perfeita, ela é linear. E foi vários e vários autores que escreveram, né? Quer dizer, foi todo o Espírito Santo, mas através de várias pessoas, né? E nós no mundo já é o contrário, né? No começo parece que tudo é difícil, no começo da palavra parece que tudo é difícil, e depois que se torna fácil. E já no mundo não, primeiro é facinho, né? Quando você vai aprender as coisas lá na matemática. Primeiro é 1 mais 1, 2 mais 2, aí depois o menos, aí depois eu dividir, aí vai ficando difícil, né? Multiplicar, raiz quadrada, fórmula de Bhaskara, e o negócio vai complicando cada vez mais. Já no reino de Deus, não, né? Primeiro parece muito difícil, depois vai se simplificando, e aí no final a gente vê que tudo é para Ele, por Ele e através dele, tudo se simplifica nele, né? Então há uma alegria nessa jornada, mas a alegria da jornada é um tema para um outro momento, e o que eu quero que nós tenhamos gravado na nossa mente, no nosso coração, com esse pequeno relato, é referente à entrega, tanto dos nossos pecados, como de quem nós somos, de quem você é para Deus. Isso irá mudar toda a sua perspectiva atual, né? Tanto de quem você é, quanto de quem o seu cônjuge é, tanto da perspectiva que você tem sobre a restauração do seu casamento. Outro ponto muito importante que eu não posso deixar de compartilhar é como eu já mencionei, né? Para Deus, você e o seu cônjuge, eu e meu cônjuge somos uma só carne. E como nós dois estávamos enveredando para o mal, Ele permitiu que o casamento entrasse nesse colapso. Mas a boa notícia, escuta só, a boa notícia é que por sermos uma só carne, e se apenas um entrar, e mesmo que seja apenas um, né? Entrar pela porta estreita, não pagar mais o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, e apenas buscar a Deus e se entregar a Ele, o outro não tem outra alternativa senão também se entregar, porque somos uma só carne. E meus amados, o bem já venceu o mal. Não é que vai vencer, já venceu. Jesus já venceu todo o mal na cruz. O que ele podia fazer para vencer o mal foi feito lá na cruz, já está vencido. Então o que nós temos que fazer é entrar na presença, entrar no reino, entrar diante do Senhor, abrir mão de tudo que nós éramos, que nós somos. Quando tudo do mundo foi eliminado, né, de nós, né, né, tudo que Deus quer de nós nessa jornada, né, acontecer, então
o seu cônjuge também vai ter que vir. Ele não tem escapatória, não tem alternativa para ele. Se você se entregar, ele também terá que vir. Porque é a palavra do Senhor e ela não volta para ele vazia. Antes, ela cumpre o propósito para o qual ele a designou. Isso é a palavra de Deus, ela não volta vazia. Né? Ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma faca de 2 gumes. E a palavra dele diz, ele promete, você tem a palavra do Senhor, a promessa dele de que aquilo que ele uniu, o homem não separa. E ele também diz na sua palavra que ele odeia o divórcio. Você consegue ter a dimensão disso? Existem poucas coisas na palavra de Deus que ele diz que ele odeia, né? É claro que ele odeia o pecado, né? Isso aí tá óbvio. Mas existe uma palavra, lá tá escrito em Malaquias 2,16. Depois você olha na Bíblia, tá escrito: eu odeio o divórcio. O Senhor disse isso, é a sua palavra. Ele odeia, né? Existem poucas coisas que Deus fala que odeia. Quando ele criou o mundo, tudo ele falava assim: eu fiz isso, é bom. Eu criei a lua, é bom. Criei o mar, é bom. Tudo ele criou é bom. A única coisa que quando Deus criou, falou, não é bom. Ele nem falou, eu odeio. Ele falou, não é bom que o homem viva só. E aí ele instituiu o casamento. Então, quer dizer, e aí ele viu que o casamento era bom. E ele não vai voltar atrás na palavra dele, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele prometeu, ele irá cumprir. Então, nós temos a palavra de Deus nos afirmando que ele odeia o divórcio, que aquilo que ele uniu, o homem não separa. E eu não sei o quanto você conhece da palavra de Deus, mas não existe nada nesse mundo ou em qualquer outro lugar da face dessa terra ou no mundo celestial, nada que tenha mais força e mais validade do que Deus e a sua palavra. O que ele diz, ele cumpre, né? O que eu quero dizer nisso é que Deus é tão grande, a sua palavra é tão grande, a sua promessa é tão poderosa, que quando Deus fez uma promessa que multiplicaria Abraão e Sara, mesmo eles sendo velhos, né? E não podendo mais ter filhos, ele teve que jurar por ele mesmo, porque não havia mais nada no mundo que ele pudesse jurar que fosse tão mais válido, né? Tão maior do que ele, para jurar. Então ele olhou em volta e disse assim: não, eu juro por mim mesmo. Porque não existia nada maior do que ele para ele jurar. Né? Até nós, quando vamos jurar alguma coisa a alguém, mesmo que não somos tão crentes assim, mesmo que não conhecemos tanto a Deus assim, quando nós vamos jurar algo a alguém, que nós dizemos: não, eu te juro por Deus. Porque não existe nada maior do que Deus e a sua promessa. Então se agarre à promessa dele. A promessa dele é firme, é verdadeira, a palavra dele é eficaz. Então, amado, não se entristeça, apenas busque a ele e aproveite bem a sua jornada, pois a vitória é certa. Amém? E eu posso te dizer, testemunho da minha vida, que hoje eu tenho alegria no Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. E ainda nem eu cheguei, né, alcançar a bênção da restauração. Mas como eu já disse, eu já agradeço, porque a restauração na minha vida ela é certa, e na sua também. Amém? Bom, amados, esse é o meu primeiro vídeo nesse canal. Já há algum tempo Deus tem falado comigo sobre compartilhar sobre a minha